Estamos de volta aqui no podcast, o podcast da influência cristã, Carralcast. Que saudade de falar com você aí do outro lado da tela. Muito prazer em ter vocês juntamente aqui conosco. Eu sou o Alan Nascimento e nós estamos aqui iniciando a nossa segunda temporada, 2026, né, Felipe? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esse é o grande objetivo, glorificar a Deus, fazê-lo conhecido através de histórias de pessoas que são relevantes, têm sido relevantes para a glória de Deus, aonde Deus tem plantado cada uma delas. O ano passado, né, Felipe? Nós ouvimos aqui muitas histórias edificantes, testemunhos poderosos, pessoas que trouxeram partilhas assim edificantes, sim, que nos abençoaram, e eu tenho certeza que abençoaram a nossa audiência, você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Então fique com a gente ao longo desse ano, teremos aqui pessoas interessantíssimas no ponto de vista de Deus, pessoas que têm obedecido o chamado de Deus, ouvido a voz de Deus e têm sido influência e relevante aonde Deus tem plantado cada uma delas. Então fica com a gente aqui, você não pode sair daqui, viu? Em nome de Jesus. Eu costumo brincar até na escola ministerial, Alan, que geralmente quem vai ministrar lá são pessoas muito melhores que eu. Então quem vai sentar aqui são pessoas muito melhores que nós. Com certeza. Então acompanha aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. E desde já eu já quero pedir para você seguir as nossas redes sociais, o nosso Instagram, né, Alan? Carralcast, o TikTok também. Aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, curta, compartilhe, ativa o sininho. Cada ação dessa que você faz, o YouTube e as redes sociais entendem que o nosso conteúdo é relevante. E ele sendo relevante, ele consegue alcançar muito mais pessoas. Então ajuda a gente aqui, curta, compartilhe, manda no grupo da sua família, tá? Que eu tenho certeza que Deus vai falar com você e com a pessoa que você compartilhou de alguma forma. TikTok, Instagram, YouTube, e também nós estamos nas plataformas de áudio. Você pode, inclusive no Spotify, você pode ver o Carralcast em vídeo, e no Amazon Music e no Apple Music também. E é isso. Não somos onipresentes, mas a gente consegue estar em alguns lugares ali. Lugares, né? A gente consegue, exato. Legal. E nossos parceiros também, né? A gente quer agradecer aí pelos nossos parceiros que estiveram com a gente, caminhando com a gente nesse projeto lindo, né? Desde o ano passado, que continuam com a gente também nesse ano de 2026. Queremos pedir que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. E é uma alegria caminhar com vocês e partilhar, né, desse desafio de levar a palavra, a mensagem de Deus mais longe, para que mais pessoas conheçam o amor de Cristo. Então, queria aqui agradecer também aí a Joyce, né? A Joyce, a nossa podóloga, né? Joyce. Especialista em podologia, cuida da saúde dos pés das pessoas. Então, se você precisa aí de podologia, pode procurar a Joyce Bastos. Vai aparecer para você aqui o Instagram dela, onde você pode contactá-la e com certeza ela vai te dar um atendimento totalmente profissional. Ela é especialista no que ela fala, domina na área, é uma referência aqui na Baixada Santista. Então, pode procurar a Joyce aí também. Tem mais alguém aí, Felipe? Tem a Paloma Costa, fotografia. Paloma, ela faz fotografia desde da gestação até o nascimento, aniversário. Ela pode acompanhar, na verdade, toda a infância do seu filho com ensaios fotográficos. Ela também faz ensaio de gestante, ela atende em toda a Baixada Santista e na região de São Paulo também, metropolitana. Então procura aqui, ó, tá aparecendo aqui as informações da Paloma Costa Fotografia. Tem a Liza também. E a Liza, a gente não pode deixar de falar, a Liza Beauty. Isso Beauty. Beauty, é outro nível. É outro nível. A Liza, ela é especialista em transformar a sua autoestima, seja com procedimentos a laser, nanofios, sobrancelha, ela faz tudo para que você fique com a autoestima lá em cima. Então, ela também, além de fazer os procedimentos, ela dá cursos, né, na área. Sim. Ela é especialista, ela dá curso com certificado, com horas comprovadas ali de prática. Então, procura aqui a Liza, vai aparecer aqui o QR Code e o telefone e o WhatsApp dela. A Liza é grande mentora da área da beleza e do cuidado pessoal também, né? Tem formado pessoas que querem ingressar nessa área de beleza. A Liza tem sido uma referência aqui na região, muito conhecida também. Então, nosso abração aí a todos os nossos parceiros, mas sem mais delongas, porque hoje a gente tem um episódio muito legal
Uma pessoa Exato. que a gente estava já na nossa lista ali de convidar para cá, para vir partilhar com a gente, né? Mas ele é um cara que a agenda tá cheia, né? Tem rodado aí Brasil e o mundo aí, e eu tenho certeza que vai ser muito bom ouvir aqui as histórias através da vida dele, o que Deus tem feito. Então, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta e daqui a pouco a gente volta com o nosso convidado. Roda. De volta por aqui no Carralcast, agora parte 2, Felipe. Parte 2, hein? Parte 2. Galera comentou? Comentou. Pediram? Pediram, com certeza. Ó, todo mundo pediu aqui, ó. Então tá bom. Legal, estamos de volta aqui no Carralcast. Como você bem sabe, é o podcast da Influência Cristã. Nossa ideia aqui é partilhar histórias, testemunhos, aquilo que Deus tem feito através da vida das pessoas, para você que está aí do lado da tela e do outro lado da tela, para que você seja abençoado, edificado e, sobretudo, que você se posicione também. A ideia do Carralcast nasceu exatamente com essa ênfase de fazer com que as pessoas se posicionem aonde elas estão, seja na educação, seja na música, em qualquer área que você estiver, na barbearia, né? Aí, legal. Que você seja um agente de Deus naquilo que Deus colocou em você, no dom que Ele te deu, no talento, na capacidade, que você seja um agente, alguém que aponte para Jesus. E nós voltamos hoje, né, Felipe, aí com a parte 2 aí, com o nosso amigo Ed Lima. Exatamente. Que na parte 1, cara, trouxe uma partilha aqui para mim, até falei nos bastidores que eu fiquei muito emocionado ouvindo ele falar como Deus agiu na vida dele, na família dele, da história que ele contou, da relação dele inicial com a música, quem Deus usou para que isso fosse viabilizado. A gente aprendeu tantas lições naquela partilha e eu tenho certeza que hoje também não vai ser diferente. Não, mas não conta muito não, Alan. Se você ainda não assistiu a parte 1, muito boa, Felipe. Vem aqui, ó, vai no link aqui que tá na descrição, assiste a parte 1 que você vai com certeza ser abençoado. E depois vem para a parte 2, né? Para ver a continuação aí da... Exatamente. E aí vai fazer sentido aí, Exato. Né? Fazer sentido aí aquilo que você vai ver aí na parte 1, aí, aquilo que a gente vai ouvir agora na parte 2. Mas vamos lá. Seja bem-vindo de novo aí, Ed Lima. Bora. Legal, um prazer ter você aqui de novo na parte 2 aí, juntamente com a nossa audiência. Também quero aproveitar, Felipe, para agradecer a presença do Johnny aqui. Que isso aqui, ó. O Johnny, o produtor. Produtor Jones, ó. Tá legal, Deus abençoe, meu irmão. O cara que às vezes tenta me deixar um pouquinho mais bonito, né? Cortando o cabelo, fazendo. É ele que tá fazendo esse milagre aí? Não tem como, né? Não tem muito o que fazer, mas. Legal, e pra quem quase já não tem mais cabelo, como que faz esse negócio aí? Dá um jeito, né? Dá um jeito. Maravilha. Nós lançamos aqui uma pergunta no finalzinho da parte 1. E aí, qual foi o ponto de virada, né, o ponto ali do reinício do ministério, né, do Ed Lima, com todas aquelas promessas que ele ouviu ali na infância, na adolescência, até na vida ali, no começo da vida jovem, adulto ali, e como que foi esse ponto de reinício aí? Ed, partilha com a gente, queria Boa ouvir pergunta. você. Cara, o ponto de reinício, eu acho que foi a partir do momento que a gente começa a orar, né, em específico mesmo, não para querer entender, né, tudo que aconteceu, mas para entender para onde nós deveríamos caminhar, né? Então, eu lembro que na época nós tínhamos também negócios, também a gente tinha uma loja de roupa, então a gente tinha umas coisas acontecendo bem legais, assim, né? E eu totalmente desconecto da música, né? Tipo, na verdade, colocando as minhas forças, as minhas fichas, né? Nesse negócio. E nitidamente, assim, cara, eu lembro de, depois de que tudo aconteceu, né? Eu ficar alguns meses sem conseguir entrar em casa mesmo. Meses, né? Então, eu meio que virei um andarilho, assim, de casa, né? Então, eu ia na casa de um amigo, assim, parecia lá, de repente dormia, aí a Dani dormia na casa da mãe, daqui a pouco eu ia lá, também dormia lá, eu ia na casa da minha mãe, então uns 3, 4 meses, né, a gente viveu isso, e o meu negócio lá
E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer. E eu não tinha força. Até que um dia eu orei. Falei, Deus, eu preciso de força. Não tô conseguindo. E, cara, foi assim... uma noite, eu simplesmente acordei, né, com algo me chamando, assim, tipo, você precisa voltar pra casa. Você precisa voltar pra casa. E eu acordei e dormi de novo, e depois eu levantei com a mesma voz e falando, você precisa voltar pra sua casa. Acordei a Dani, nós estávamos na casa da minha sogra, eu falei, amor, a gente precisa voltar pra casa. E ela olhou assim, assustada, tipo assim, meio que não acreditando, né? Como se ela estivesse esperando, né, esse momento. E aí voltamos, cara. Eu me lembro de entrar na casa, né, a gente vê, né, a primeira coisa, o quarto, tudo. E eu lembro de nós, né, nos ajoelharmos e orar, cara. E falar, Deus, a gente tá aqui, a gente voltou e a gente não tem, né, absolutamente nenhuma perspectiva, assim, do que o Senhor vai fazer, né? Mas a gente tá aqui. E a partir dali, Deus começou a me dar realmente instruções, assim, cara, muito específicas, assim. Só que longe de eu voltar pra música, sabe? Sim. Muito longe. Até que no ano seguinte, a gente oramos e falamos, cara, vamos zerar, né? Acho que o Senhor tá chamando a gente pra isso. E vendemos o negócio, tudo, cara, tudo que a gente tinha. Tudo. A gente juntou um dinheiro e falamos, a gente vai ter esse dinheiro para quase um ano, entendeu? Dá para pagar isso, aquilo, aluguel, a escola, essas coisas assim. E, cara, não sei o que vai acontecer. Mas a gente entendeu que o Senhor queria isso, cara. Sim. Assim, loucura, entendeu? Para muitas pessoas que vão escutar, realmente é muita loucura. Mas era muita certeza, sabe? Assim, era um negócio absurdo. Ao mesmo tempo eu pensava, mano, eu tô maluco de vez, né? Ou o Senhor realmente tá falando isso aqui pra gente. E, enfim, fizemos isso. E no ano seguinte, que era 2015, me chamaram pra receber uma ligação, falar, cara, tu tá gravando e tal, não sei o quê. Eu falei, não tô, cara, não tô gravando não. Não tô fazendo mais isso, tal. Não, cara, mas você gravou em 2011 e eu tava escutando aqui, cara. Cara, que absurdo isso, não sei o que. Eu falei, cara, 2011, nossa. Enfim, essa pessoa ligou de novo e falou, cara, a gente fez uma reunião aqui e você precisa gravar, é você que tem que conduzir esse projeto. Sim. E eu nunca tinha produzido, né, na verdade, assim, algo... que eu ganhasse, entendeu? Na verdade, eu tinha produzido de amigos, assim, do Humberto Santos, que é da PNL, que foi um cara que olhou e falou, mano, você é um produtor, hein? Você vai produzir meu projeto. E ele era meu amigo, então a gente acabou fazendo. E era desse projeto que esse cara tava falando. E, enfim, gravei esse projeto em 2015, né? Falei, tá bom, vamos gravar esse projeto. Só que eu fui muito... eu falo que fui sacana, né? Eu falei assim, cara... vou fazer o seguinte, eu vou orar. E aí vamos ver o que o Senhor vai me falar, porque, cara, eu não sei se é isso que eu quero fazer. Aí o cara, pô, sério? Falei, E aí, cara, falei pra Deus, é o seguinte, o Senhor tá me chamando pra isso? Tá bom, eu vou. Mas é o seguinte, eu vou passar um orçamento pra ele. Sim. Se ele aceitar, beleza. Eu tô entendendo que tem alguma coisa. Mano, nunca tinha feito isso. Mano, fui lá na internet, vi como é que se faz um orçamento. Descrevi, mostrei os estúdios que eu quero gravar, os músicos que eu queria contratar. Era um trabalho, assim, que era a primeira vez que eu ia basicamente, entrar, assim, de cabeça mesmo, né? Cenário, Mano, cenário, assim, lindo, assim, orçamento. Quando eu olhei o preço final, eu falei, jamais, velho. O cara não vai aceitar. Não vai aceitar, não vai aceitar. Aí tu ia entender, tipo assim, é isso mesmo, né? Acabou mesmo. Mano, mandei PDF lá, WhatsApp. Final da tarde, o cara... É isso aqui, esse valor e tal. Falei, amém, mano. A gente recebeu uma bênção aqui, a gente vai fazer isso. Aí eu, opa. E eu falei, sério? Mas, mano, você viu aí o valor? Você viu tudo isso aí? Tudo que tá escrito aí? Não, eu vi, cara. Mas Deus, ele falou com a gente aqui e tal. Aí gravei esse projeto em 2015. E aí foi uma loucura total.
porque esse projeto me conectou com os caras que eu caminho hoje, de uma certa forma. Como que me conectou? Eu chamei um amigo para gravar bateria e ele falou, cara, tem um estúdio lá em São Paulo de um cara que acabou de chegar dos Estados Unidos, ele estudou lá na Bethel e agora ele tá com um projeto lá e tal. Cara, tu devia conhecer ele. Aí eu falei assim, mano, não sei. Vamos gravar lá? Falei, é uma casa, tá, é diferente o rolê dele. Enfim, coisas de sonoridades, assim, sabe? Sim. É meio Nashville, assim, casa, tal. Não é um estúdio todo lacrado. Sim. O cara gosta de tirar som da casa. E o batera gostava disso. Ele falou, não, cara, vamos lá, tu tem que conhecer. Eu falei, não vou não, cara. Vamos gravar aqui coisa mesmo e tal. Não, tu vai, cara. E aí eu, tá bom, lá vou eu. Mas não era a gravação do projeto ainda, era só pra mim conhecer o estúdio. Aí eu fui lá, marquei com ele, eu tava na época todo quebrado, sem grana, sem carro, sem nada. Peguei o ônibus, fui até o Jabaquara, peguei lá até a Célia, me passou lá, me pegou. E aí fomos lá no estúdio. Cara, cheguei no estúdio, mano. Ia ter uma gravação de uma banda. E o teclas não falta, velho. Aí eu falei, tá de sacanagem. Aí eu falei, não, mano, aí não, pô. Aí eu sou assim, cara. Não, Deus, calma aí. Sinais claros, mano. Aí o batera aí o meu amigo já olha pra mim, tipo assim, cara, ele grava, viu? Aí os caras tudo, tipo... Como assim? E o rolê da banda era, tipo assim, de gravar estúdio, mas meio que ao vivo, entendeu? Era o rolê deles, assim. Não era um negócio de gravar a batera primeiro, tal, eles gostam. E o lance do estúdio, que é onde foi o primeiro som do Secreto, né? No estúdio Dove. Esse era o rolê, era o ambiente da casa, né? Era o ao vivão, né? Então, assim, eles não iam esperar o cara regravar depois, eles queriam na hora. Eu falei, mano, eu não trouxe nada, só tenho meu computador aí. Não, a gente arruma aqui um teclado, você pluga aí. Tem os timbres aí? Eu falei, tem uns negócios aqui. Mano, não vou eu e gravo o negócio? Tipo assim, gravei lá a parada e com uma galera assim, tipo, mano, que hoje, assim, eles têm vamos dizer assim, tem projetos e projetos, mas eu não sabia, né? Eu gravei, cara, fiquei naquela assim, falei, caramba, Deus, que louco, né? E começou a entrar em mim, mano, uma parada assim de muita felicidade, assim. Eu falo pros caras, eu já contei essa história, pra eles mesmo, que o meu sentimento era assim, parecia que aquilo foi preparado pra mim. Sim. Não sou nada, hein, gente, não sou ninguém, mas quando eu via tudo aquilo, eu falei, cara, não é possível. Assim, como se Deus preparasse assim, tipo assim, mano, ó, esse banquete aqui, ó. É cena de Deus. Esse banquete aqui, ó, é seu, senta aqui. Tipo, era isso. Mano, eu comecei a ficar emocionado, assim, absurdamente. Aí eu tive que me deslocar dos momentos. Gente, calma aí que eu vou aqui, eu já volto, mano. Chorava igual criança, mano. Sim. Aí eu ia lá pra fora, assim, chorava. Eu falava, pô, Deus, não tô acreditando, não mereço isso e tal. Todo emocionado, chorando. E o Espírito falando comigo, cara, eu te trouxe aqui. E eu, amém, tá bom, tô começando a entender. E beleza, tô lá. Aí, nessa, cara, eu fiquei assim, falei, cara, quem é o dono desse estúdio, né, mano? Porque eu tava, assim, absurdamente sentindo a presença de Deus. Aí ele daqui a pouco chega aí. Pô, quero falar com ele e tal. E às vezes eu sou meio maluco, né, assim, às vezes eu falo uns negócios assim e saio andando. Assim, os caras me chamam de meio profeta velho, assim, falam uns negócios nada a ver, assim, fora de contexto, assim. Aí o cara desceu, eu olhei pra ele e falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. E rolou na gravação. Qual é o teu propósito aqui do estúdio, mano? Aí ele olhou pra mim, assim, aí ele, cara, eu vou resolver um negócio ali, daqui a pouco eu volto aí e eu te falo. Aí eu falei assim, mano, acho que eu fiz uma pergunta nada a ver, né? Em vez de perguntar dos equipamentos, né? Mano, não é que eu tô lá à tarde, aí ele chega, chega aí, mano, senta aqui, era uma cozinha, tinha uma mesa, senta aqui, vamos conversar. Aí ele começou a contar a história dele, falou, cara, eu tava nos Estados Unidos e, cara, eu não queria voltar pro Brasil, porque, tipo assim, eu achava que tudo no Brasil tava zoado, né? O comércio, né? O lance do gospel, né? E tal. Que nem tinha worship ainda. E aí ele falou, cara, não vou voltar pra lá e tal. E aí Deus me pegou lá. Deus falou, cara, você vai voltar pro Brasil. Porque aí falou, cara, assim, o testemunho dele lá, e que Deus ia levar ele pro Brasil e que ele ia
construir um lugar, né? Sim. Que seria o estúdio, e esse lugar seria um lugar de conexão, da adoração do Brasil novamente. Sim. Aí eu olhei pra ele e falei, opa, caramba, mano, esse bagulho é louco, hein, mano? Não Assim, é qualquer coisa. Também não sabia o que era, né? Sim, Mas sim. eu falei, pô, esse pensamento aí, o Senhor me trouxe aqui e tal, e eu, mano, desci assim, cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei pra Dani, eu falei, amor, conheci um cara, e me deu uma sensação, amor, que eu conhecia ele há muito tempo. Muito tempo. É louco, cara. É assim, é louco. Aí esse cara é o André Aquino. Ele era o dono do estúdio. Legal. Sim. E aí, ficou por isso, né? E eu cheguei em casa, eu falei, amém, né? Deus me levou lá, de repente, né, alguma coisa o senhor vai fazer, não sei. Passado alguns meses, ele me ligou. Mandou uma mensagem. Ele pegou meu WhatsApp, mandou uma mensagem e falou, cara, quanto tu cobra pra tu ministrar comigo? E ele não tinha nenhum projeto ainda, não tinha nada, tá? Eu tô falando de 2016, zero projetos. Aí eu falei, cara, vou te falar a real assim, mano, não cobro nada, velho. Não sou desse rolê, tá ligado? Fui bem até rude assim, tá ligado? Sim. Pô, não sou desse rolê, mano, assim. Aí ele, cara, sério? Mano, pô, a gente precisa conversar, hein, cara. Pô, porque eu também penso algumas coisas assim e tal. Mas e aí? Tu viria? Eu falei, vou, cara, de boa. Quando que é? É hoje. Aí o quê? Mano, eu moro em Santos, cara. Eu moro em São Vicente, cara. Não dá pra achar um ônibus agora. Ele falou, não, mano, eu vou descer aí. É numa igreja... Ele olhou... Cubatão, cara. Uhum. Cubatão, sim, beleza. Assembleia de Deus. Sim. Vida Nova. O André é daqui de Santos, né? Ele é de Santos, cara. Ele é daqui? Só que eu conheci ele lá, né? Nasceu lá. Os pais dele moram aqui e tal. Congregou com ele. Aí, cara, ele pega, desce, fala, mano, daqui a 50 minutos eu tô chegando. Ele tava ligando umas 5 horas da tarde, cara. Caramba, ele é meio maluco, até hoje é assim. Aí, nessa eu vou pra... Falei, beleza. Aí eu tava num contexto, cara, assim, absurdo, assim, de zoado. A palavra certa, assim. Uhum. Sem grana. Sim. Morando num lugar, assim, que, cara, foi um maior desastre pra gente. A gente acreditou no negócio e aí, sabe, quando dá tudo errado. Sim. A casa não deu certo, a reforma não deu certo. E eu falava, cara, pô, que louco, né? Vou ter que gastar uma grana que eu nem tenho. Só que aquela convicção que eu tinha que ir, mano. Aí eu peguei na época nem tinha Uber ainda, tava chegando ainda. Aí usava aqueles motoboy mesmo, né? Tipo, mototáxi, sei lá o quê. Chamei um desses aí, falei, mano, me leva em Cubatão, velho. Coloquei o tecladinho aqui, e aquele ventão, ó, bora. Na pista, eu segurando aqui minhas paradas aqui, mano. Chegamos lá, culto e tal. Aí ele pregou, até eu lembro. Aí finalzão, né? Começou a vir uma presença de Deus, cara. Começou a encher. Mano, quando eu abri meus olhos de verdade, assim, a sensação que eu tinha, assim, é que eu já tinha vivido aquilo há muito tempo, tá ligado? E eu tava revivendo. Esquecido disso. Sim. Cara, foi muito forte, mano. Aí eu falei, caramba, Deus. É isso, Senhor. É isso. É nesse lugar que ele deve estar. Eu quero sua presença. Eu entendi. Sim. Aí, cara, ali foi assim... o Senhor me levando para um lugar de extremo zelo da presença dele. Deu, cara, olhar tudo aquilo e falar, Deus, por mais que eu faça tudo, por mais que eu já entreguei toda a minha vida, mas o mais importante é isso, cara. Glória a Deus. O mais importante é esse lugar que o Senhor nos chama, sabe? Que o Senhor nos abraça, que o Senhor nos cura. E eu comecei a olhar aquilo, mano, e eu falei, cara, Deus, eu não quero sair mais desse lugar. Foi essa coisa que me fez pensar assim, de falar, Deus, eu nunca mais quero sair desse lugar. Aqui. E aquele culto foi um louco, assim, foi um absurdo, cara. Daqui a pouco era a gente chorando aqui, gritando. Era uma loucura, cara. Sim. E daqui a pouco chega um irmão, pá, mãozona no ombro, pá, pegar da assembleia. Pô, isso que te digo. Eu falei, opa, calma aí, essa já é demais. Eu reconheço. Calma aí, pô, eu não sou mais dos rolê. Aí já é demais. E, cara, amém. Eu baixei minha cabeça e uma veio. Cara, ele começa a entregar uma palavra, mano. Cara, assim, de rasgar o meu coração. Sim. Assim, de contar
o que aconteceu, o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Assim, eu nunca tinha recebido uma palavra de tanta conexão. Sim. E, mano, eu cheguei em casa, assim, falava pra Dani, amor, é assim, é muita loucura, amor, mas o Senhor tá chamando a gente pra algo assim que a gente ainda não Nem viveu. tem não tem dimensão, amor. É. Eu não sei como te dizer, amor, mas assim, a presença do Senhor era tão forte assim que eu não queria sair de lá e tal. Lembrou muitas coisas e tal. E, cara, esse foi o culto, assim, que eu não esqueço, sabe? Eu já, se tu me perguntar de vários eventos que eu fui, mano, nem vou lembrar. Mas quando o Senhor te marca, você não esquece, velho. Não tem como. E esse dia, cara, eu não esqueço. E, cara, a partir daí, o André me mandou mensagem também, assim, mano, o que aconteceu, velho? O que foi aquilo? Cara, a gente precisa... O efeito daquela foi uma noite? Sim. Foi uma noite. O efeito daquela noite perdurou por bastante tempo, Muito, né? cara. E aí ele fala uma parada assim, mano, a gente precisa caminhar junto, mano. Eu falei, pô, que legal, né? Não sei como é que vai ser isso, mas legal, Sim. vamos aí. E aí ele começou, e eu me lembro dele me mandar um primeiro projeto, assim, pra gravar, né? Tipo assim, eu tava num quarto, assim, o cenário, assim, era o meu quarto, a cama, né? Tipo assim, os blocos lá, que eu tava ainda nessa casa aí, que foi um desespero. E eu falei, caramba, é isso então, Deus. Amém. Eu vou fazer o meu melhor. Então, amém. Sim. É isso. E gravei esse primeiro projeto. E aí ele falou, cara, tu entendeu, né? Ele ficou meio que impressionado, assim, com talvez a dinâmica de como eu gravei. Aí ele falou, cara, tem vários projetos pra tu gravar, meu. E aí ele começou a meio que me divulgar. Tipo assim, ó, o tecladista lá, ele grava. Tem um tecladista aí que ele põe os negócios. Tem um tecladista tal. Sim. E aí eu, de casa, comecei a fazer trabalho, tipo, pra um, pra outro. E aí já recebi a mensagem no WhatsApp, pô, tu grava minha música, não sei o que lá. Aí eu olhava assim, caramba, quem é esse cara aqui, mano? Pô, tu tá falando sério? Então era assim. Sim. E aí o André era o cara que fez as conexões, né? Fez as conexões. E aí ele falava, cara, vamos caminhar junto e tal. E a gente começou a ir para alguns cultos, né, de amigos dele que tipo, convidava. Sim. E ali começou a surgir, cara, canções, começou a surgir momentos de adoração bem intensos, assim. E a gente entendeu que o Senhor tava, cara, de alguma forma chamando a gente para alguma coisa. Eu arrisco dizer, de longe, e você me corrija se eu estiver errado, que foi esse grupo aí, eu acompanhei de longe, mas eu consegui acompanhar um pouquinho, que foi esse grupo que trouxe esse novo movimento, que ele falou, você falou agora um pouco, quando ele veio dos Estados Unidos, o André, você não tinha nem falado o nome, que ia acontecer alguma coisa no louvor brasileiro, um novo momento. Eu não vou falar isso, porque senão vai dar ruim pra mim. Eu vou me titular de, então deixa que eu falar. Mas eu tô entendendo o que tu tá falando. Eu tenho a impressão, e não tô tendo essa impressão agora, eu tive essa impressão já há um tempo, de que foi esse grupo ali que começou esse novo, não sei se também eu posso falar, que não sou estranho, mas um novo momento da adoração no Brasil. Acho que ia ficar mais adequado, né? A gente viveu esse momento, né? Não é isso? A impressão que eu tive sempre foi essa. Não, foi muito forte. É uma galera dali, desse grupo ali, que foi se espalhando pelos cantos do Brasil. Exato. E houve um novo momento da adoração no Brasil. E é por isso que a gente até falou que, com certeza, alguém foi impactado com um dos projetos. Sem dúvida, verdade. O gancho que a gente deu na parte. E aí a gente, né, começamos a viver esses ambientes de adoração, né, cara, assim, sem realmente você querer performar alguma coisa, ou se você querer imprimir alguma coisa. Era muito, cara, assim, vinha canções, assim, e de repente, no celular mesmo, assim, pô, liga o celular aí, mano, olha isso. O cara começando a cantar, tipo assim, meio assim, o que fazer quando ele vem? Tipo assim, mano, o que esse cara tá cantando e tal? E uma melodia aqui, outra. E o André é um produtor, né, cara? É um produtor, assim, embaçado, muito bom. Então ele consegue captar coisas espirituais, mano, e consegue organizar elas. Tipo assim, ele tem essa percepção de chegar no outro dia em casa, pegar o violão, pegar o que ele tiver e gravar mesmo. E Deus começar, né, a guiar ele nas canções. Aí a primeira canção, tipo assim, que a gente teve muita influência foi Quando Ele Vem,
que nasceu nesses momentos, tipo assim, de adoração meio que espontânea. Sim. E ele organizou isso depois, falou, cara, me ligou, falou, mano, Deus me deu uma canção, cara. Vou te mandar aí. Aí escuta, cara, aí a gente chorava, falava, caramba, que é isso, mano? Cara, é incrível porque as coisas quando vêm de Deus, elas ecoam assim de uma forma. Sim, muito. Eu tava vendo até um testemunho do eu esqueci o sobrenome dele, o Paulo, que é do INA. É Paulo Vicente. Isso, Paulo Vicente. Que ele tava contando a história da música É Ele, Deus entregou a ela, tipo, numa madrugada, ele na sala da casa dele, sabe? Tipo, no momento isso, que ele tava lá e a canção ecoou, assim. Exato. Ecoa, né? Nas igrejas, enfim, até em pessoas que não são cristãs. Muito, Sim. né? Então, assim, impacta e... Então, assim, o começo, né, assim, desse movimento, né, que você falou, basicamente, assim, o antes disso foi isso, foi esses momentos que a gente foi entendendo do Senhor, que o Senhor tava, principalmente eu, assim, falei, cara, o Senhor tá me levando pra algo, assim, que parece que aquilo que o Senhor me falava quando eu era adolescente, sabe, me via essas nuances, assim, na mente, e eu falava, tô ficando maluco, cara, o Senhor vai fazer. E aí teve, claro, tem todo um processo, né, tipo assim, que eu falo que o processo às vezes, da gente querer as coisas rápidas, né, querer que as coisas aconteçam, e Deus, ele sabe do momento certo, né, e não é porque ele tá te castigando, não é porque mas ele tá te transformando, ele tá te forjando. E tá, tipo, fazendo você ter algumas... me fugiu a palavra. Tipo, algumas aptidões, né? Até espirituais também, que se você já ganhasse na hora, ou se já acontecesse na hora, você não teria tanto cuidado. Entendeu? Verdade. Então, o zelo, né? O zelo. E no meu caso, isso me marcou muito. Então, tipo assim... Sempre que eu olhei essas coisas, eu falei, cara, Deus, quando as coisas começaram a ficar um pouco grandes, né? Tipo, você fala, pô, tô num evento grande, né? Pô, tô com pessoas importantes e tal. Mas vinha, tipo assim, cara, a única coisa que eu quero que você tenha é zelo pela minha presença. Sim. E isso que, tipo assim, me fez caminhar com eles. Me fez, assim, falar, cara, vale a pena o sacrifício. E não foi coisas assim, chegamos e boom, né? Não, teve muita caminhada antes. Teve jornada. Muita né? jornada, muito aprendizado, muita coisa assim que o Senhor foi realmente transformando nas nossas vidas. Mas, eu acho que esse ponto, né, é um ponto importante de falar, que quando eu comecei a ver tudo isso acontecendo, realmente eu falei, cara, Deus, ele tem meios de trabalhar que a gente nunca vai entender. Tipo assim, é o momento que você olha pra trás e aí verdadeiramente você vê que Deus, ele estava ali. Verdadeiramente você vê que Deus estava em lugares que você, cara, não tinha sentido pra você falar, cara, não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas o Deus, ele te faz você caminhar dessa forma e aí você olha e fala, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor estava lá comigo. Obrigado porque o Senhor me guardou. Obrigado porque o Senhor me escondeu. Obrigado porque o Senhor, né, cuidou de tantas coisas que na hora eu não estava vendo. Eu não conseguia ver, mas agora eu consigo ver. Sim. E, então, eu acho que esse é o início, assim, dessa jornada, né? E teve muitas coisas, cara. Teve muitas experiências. Vou contar só uma, assim, que me marcou muito nesse início, que foi quando a gente começou a andar junto. Ele falou, cara, tu pode viajar? Aí eu falei assim, posso, mano. Me fala a data, né? Aí falou, é mês tal, não sei o que, vai vir um amigo meu, aí o amigo dele se chama Jeremiah Bowser, não sei se vocês conhecem. Sim. É um cara, assim, dos anos 2000, andava com o David Keane, Nívia Soares, desse movimento, né, que a gente teve na adoração dos anos 2000. E eu falei, cara, sério, mano? Ele falou, cara, ele vai vir no Brasil. Aí ele falou pra mim, cara, se você conhecer alguém aí, umas pessoas, vamos juntar e eu tenho como minha banda e levo eles. Eu falei, pô, legal, cara. Pô, fiquei mó animadão. Falei, pô, Jeremiah Bowser. Eu falei, que isso? E enfim, essa foi a minha primeira viagem mesmo com eles, né? E era 2 semanas, assim, diretão. E mais lá pro sul.
E aí, cara, a gente fez as viagens e, cara, aprendi pra caramba com ele, assim, as palavras que ele dava. Ele pregava também, cara, sinistro, assim. E no último dia, mano, ele fez quase exatamente o que a pastora Hilda fez. Quase igual. Que me marca também. A gente tinha recebido ofertas, né? Falou, ó, envelope de vocês, tal, separei as ofertas. Deixei aí com o André. Eu não falava nada de inglês, assim. Algumas coisinhas, assim, que eu entendia. E aí ele chega no quarto, assim, toca lá no quarto. A gente já arrumando a mala pra ir embora no outro dia de manhã cedo, último dia mesmo. Aí ele chega lá no quarto, ele olha assim, fala assim, eu trouxe um negócio pra vocês. Aí pega um envelope assim e joga. Tipo assim. Aí, e vai embora. E meio que quer ir embora. Tipo assim, aí o André pega o envelope, abre assim. Cara, o que é isso? A gente já recebeu nossas ofertas. Aí ele falou assim, não, cara, essa aqui é as minhas ofertas. Eu tava lá no quarto e Deus mandou entregar pra vocês. Não. Aí nós, não vai fazer isso, não, cara, você não vai fazer isso. Porque a gente sabe que ele também é um missionário. Sim. Não, você não vai. Não, ele falou, cara, eu tava orando e o Espírito Santo falou que o que o Senhor tá fazendo na vida de vocês, a única forma de eu participar é eu sacrificar. Essa é a chave. Essa é a chave. É eu sacrificar o que eu tenho agora. Caraca, mano. Essa é a chave. Aquilo, velho, tipo assim, eu falei, não, mano. Eu fiquei assim louco, falei, não é possível isso. Participar daquilo que Deus está fazendo. E a única forma é eu sacrificar, essa aqui é tudo a minha oferta, eu não quero levar nada para os Estados Unidos. Caramba, que incrível. Meu Deus. E aquilo me marcou e me preparou, tipo assim, de falar, cara, não é uma vida, tipo assim, de ganhos, é uma vida de percas. Tipo assim, eu não quero que meu nome seja lembrado, eu quero ser lembrado no céu, aqui na terra não importa. Então aquilo me firmou muito, assim, eu quero contar isso porque isso me fez caminhar em tantos lugares, cara. Eu posso te falar aqui N países, vários lugares, se eu quisesse falar o tanto, né, já de lugares, sei lá, estádio, falar, nossa, que lindo tudo isso. Mas, mano, nada disso importa, mano. Se, tipo assim, se a gente não entender que a gente precisa sacrificar a nossa vida, se não entender que, cara, o evangelho, ele é uma vida de você, de entregar. Entrega. Tipo assim, é uma vida que eu não tem como eu querer viver nisso, né? E a linha artística, né? Ela tem uma linha que é muito difícil, né? Porque você lidar também com, cara, com a consequência de repente, teus projetos darem certo. Sim. Né? Igual a gente falou do caso do Paulo Vicente, que fez uma canção na madrugada e puf. Quantas canções não foram entregues por Deus? E de repente, imagina, de repente todo o Brasil cantando, todo mundo. A gente tem o Alessandro com a Yeshua que canta no mundo inteiro, mano. Sim, olha que loucura, velho. Então, tipo assim, a gente não sabe, cara, o que Deus vai fazer. Mas o mais importante disso, mano, é você entender, cara, que assim, essa coisa que a gente fala de adoração, né, esse lugar, mano, ele precisa mexer com a gente no nível, assim, mais perturbador, sabe? Tipo assim, de falar, cara, Deus não precisa ser adorado, velho. Falamos sobre esses dias. Tipo assim, mas quando eu adoro ele, cara, de alguma forma, ele me retribui. Sim. De alguma forma, eu entendo que eu preciso disso. E eu não quero sair desse lugar. Então, tipo assim, cara, essa é uma das coisas que eu aprendi muito, cara, nessa, sabe, dentro disso, dentro desse lado, assim, cara, você pode estar num lugar muito legal hoje, mas também você pode estar num lugar muito quebrado hoje. Sim. Mas, assim, vai ter uma coisa que ela não vai modificar. Ela não vai, cara, ela é imutável. Tipo assim, é a presença. E aí, cara, é isso que me fascina, sabe, de tudo isso que me motiva, mano, a tá, sei lá, ainda, tipo assim, com meu humilde tecladinho, minhas coisas e falar, cara, tá bom, Deus, se o Senhor quer, eu vou lá. Se o Senhor quer me levar lá, amém. E essas são as nossas orações de casa. Falo pra Dani, amor, não quero sair de casa, tipo, sem nenhum propósito. Não quero sair de casa pela, vamos dizer assim, pela dependência, né, de
de precisar receber um dinheiro e tal, e que faz parte de alguma forma também que estou trabalhando, de alguma forma, mas Deus, eu quero ir assim no nível de falar, Deus, se o Senhor não for comigo, é aquela parada de Moisés, se o Senhor não for comigo, mano, nem quero ir, velho, nem rola, porque eu sei que eu vou me perder, porque eu sei que meus olhos vão, sabe, se deslumbrar. Vira outra, né? Eu vou chegar no lugar e vou me deslumbrar com tudo aquilo, tipo assim, nossa, aí sim, ó, qualquer oferta que me vier, qualquer, sei lá, ideia de alguém falar, vem pra cá e tal, eu vou, porque eu tô deslumbrado com tudo isso. Mas a presença de Deus não deixa, mano, porque aí tu fala, não, cara, tem um lugar muito melhor que tudo isso aqui. Tem um lugar muito mais top. E é isso, resumidamente. Caramba, glória a Deus. História, né? É isso, a gente vai precisar de parte 3, cara. Vai ter que ter parte 3. Tem história, cara. Vou te falar uma coisa, Ed. Geralmente, no final, a gente pede pro nosso convidado deixar uma mensagem. Mas depois dessa... Cara, como é que eu vou pedir foi mal. uma mensagem dessa? Desculpa aí, não, já foi. Se quem tá nos assistindo, nos acompanhando, não se posicionou Exatamente. Agora, você precisa de outra mensagem. Eu preciso falar pra você se posicionar, gente. Que história linda, cara. Amém. O mover de Deus, a gente vê aí o trabalhar, né? Como a gente costuma dizer, os mais antigos, trabalhar de Deus. É o trabalhar, né? O trabalhar de Deus ali de forma cirúrgica. É uma coisa linda de ver e não tem como não ver Deus nesse movimento todinho, cara. E assim, pra gente ir pro final, Ed, hoje tá bem claro, você é músico há muito tempo, mas também se tornou aí um produtor reconhecido dentro, né, dentro do mundo, né, da música mesmo, da adoração, né, e quais outros projetos você participou, só para nossa audiência poder ter ideia da onde Deus te levou? Cara, eu acho que o Som do Reino é um projeto muito grande, né, acho que o primeiro ali, o Som do Secreto, que tem o Morada, tem o Alessandro, né, tem o André, o próprio André também. Realmente foi algo que a gente viveu assim, cara, surreal. Inclusive, o dia dessa gravação também é marcante também, cara, assim, a gente não se reuniu pra gravar, acho que quase ninguém sabe disso, às vezes é contado assim nos bastidores, mas aquele dia é um dia de alinhamento, assim, que o André começou a ter esse desejo de falar, cara, a gente precisa... Parece que a gente pensa a mesma coisa, vamos se unir em oração, trazer algumas pessoas para, né, falar na nossa vida e tal. Então, na época vinha Ademar de Campos, outros pastores missionários, como Nick Billman, se vocês conhecem. E para dar ali pra gente, tipo assim, cara, uma palavra mesmo, né? Era o quarto secreto. Fortalecer o nosso coração. E aí, naquele dia, a gente já tava... Era o terceiro dia, né? Um dos caras falaram, eu tô com equipamento novo de vídeo, que é o Flauzelino, que é um dos maiores aí, né, hoje. Caramba. Ele falou, cara, eu tô com equipamento novo e assim, mano, quero testar. Se vocês toparem, a gente grava. Já começa a gravar agora. Aí foi aquela loucura, de tarde, pega minha música e tal, minha música é essa, e aí começamos a repartir as músicas. As do Ale foi as piores, mano, porque as músicas dele era tipo assim, não tava formatada ainda. Principalmente Deixa Queimar uma música que era uma parte de um espontâneo, outra parte de outro. Mano, foi tudo feito ali. Vamos fazer assim e tal, não sei o que lá, tal. O único que tinha música já prontinha, assim, de verdade, era o Morada. Já tinha as músicas que tinha várias já prontas. E aí todo mundo pegou a música de todo mundo ali e falou, cara, a gente vai começar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Assim, resumindo, cara, o final disso aí, que não tem lá no YouTube, tá todo mundo no chão, tipo, chorando. As paredes, elas suavam, assim, tipo, um brilho. Era um negócio assim, mano. A gente olhou tudo aquilo e falou, cara, Deus tá fazendo alguma coisa. Ou vai fazer alguma coisa. Sim. Eu vi lógico, na época já consegui ter acesso, eu vi o vídeo. Falei, que movimento... Não, né? Estourou, foi um negócio assim, do dia pra noite. Assim, foi. Quem tava assistindo do lado de cá falou, que ajuntamento diferente, né, mano? Que movimento diferente. E aí depois teve, né, as outras edições, Som Secreto 2, os projetos do Alessandro também, assim, tive o privilégio de gravar todos, desde o primeiro, desde o Yeshua, né, até os últimos hoje. Inclusive, acho que em março sai um novo agora dele também.
Legal. Aí, cara, dentro desse contexto, né, você acaba conhecendo outros artistas também. Teve Isaías Saad, gravei também bastante coisa deles. Eu conheci, cara, a Ana Paula Valadão, tipo assim, gravei uma música dela, o produtor do Diante do Trono me mandou uma mensagem, falou, cara, sabe quando começa a chegar uns negócios assim fora da curva, fala, caramba, mano, que isso, cara, o cara é tecladista bom pra caramba, eu tenho até uma história que eu falei pra ele, cara, tu acredita que uma vez eu tirei teu teclado da chuva, mano? Aí ele, sério? Eu falei, mano, tu não vai lembrar, mas tu veio tocar em São Vicente no ano tal, acho que era 2006 tal, aqueles palanque, né, de algum evento gospel e tal, e a Nívia veio em São Vicente, e aí começou a chover muita chuva. Foi praia. Praia. Show de final de ano, ou começo de ano, né? Aí, nisso, eu tinha conseguido um acesso, porque acho que a igreja, a Peniel tava apoiando também, e eu tava lá, ajudando. Eu tava tietando, né, tipo ali, vendo os caras, né. Os caras eram... E aí, começou a cair uma chuvona, mano. E eles lá nem tinham chegado ainda. Aí eu falei, cara, vou ajudar esse cara aí, mano. Aí peguei os teclados dele, comecei a tirar e tal. Mas se liga o detalhe, ele foi no teclado, a guitarra, batera. Mano, o teclado do cara era caro, mano, era caro. Aí eu falei pra ele, cara, te salvei naquele dia aí, mano. Ele, pô, que louco. Mas assim, só pra mim, né? Tipo assim, era coisas surreais, né, de acontecer. Né? E de repente ele tava me mandando. Te chamando no WhatsApp. Pra fazer parte de um projeto deles grande e tudo. E, cara, daí foi muita coisa, assim, muitos projetos. Cara, eu sou tão ruim de cabeça, mas tem projetos fora, tem... Aqui no Brasil, talvez poucos conheçam, mas tem o Marcos Brunet, que é o Toma Tu Lugar, né? Foi o projeto da Argentina, que a gente tá falando dos bastidores. Né? Imagens lá em Orlando, Flórida. Ele cantando lá, ministrando lá, pô. Sim, os caras cantando música do Alessandro lá. Muito, cara, muito. E, cara, muitas coisas, assim. E o Marcos, eu conheci ele em 2007. Só que assim, conheci ele em 2007, 2008. E eu tenho uma história com ele também. Porque em 2009 ele gravou o primeiro álbum dele. Sim. Que se chama Toma Tu Lugar, que é um ministério. Sim. Que nem tem vídeo, era só um CD mesmo. E quando ele veio pro Brasil, cara, eu conheci ele num congresso de adoração de um amigo e tal. Ele falou, cara, tu vai ter que ir lá pra Argentina gravar comigo, cara. O Senhor falou pra você ir. Eu, mano, tá maluco, vou pra Argentina? Não tinha... Cara, se hoje eu não tenho dinheiro, imagina naquela época, cara. Cara, no final foi eu, a Dani e a Lani. E a gente passou também mais uns 20 dias lá. Legal. Tipo assim, em 2009, cara. Foi assim, uma escola pra mim. Assim, tá perto desses caras. Os caras vivendo um ambiente de adoração, assim, cara, muito forte. E muitas histórias também. E depois de 15 anos, né? Quase uns 15 anos, a gente, claro, se encontrou em outros lugares e tal. Em 2022 eles começaram a mandar mensagem. 2021 eu gravo um projeto de um deles lá, né, que é o Jean. E isso meio que nos conectou de novo, né? Tipo assim, a gente, voltamos a se falar de novo, assim, parecia que a gente tava... Se aproximou. Se aproximou. Era amigo, mas não... A gente começou a se falar quando foi 2022, cara, eles ligaram pra mim e falaram, cara, você não quer viajar com a gente e tal, em alguns lugares, e as agendas deles, assim, cara, é surreal, assim, que eles não viajam não é que nem no Brasil, assim, um contexto de agenda que você vai em vários lugares. Sim. Eles se preparam para algumas cidades e eles fazem, tipo assim, uma conexão com todos os pastores da cidade. Sim. Então, assim, é outro rolê, tipo assim, é um negócio de discipulado mesmo e tal. E eu falei, cara, beleza, vamos. E aí, em 2022, comecei a viajar com eles, cara. E assim, México, Colômbia, Estados Unidos, não sei o quê. E era assim. E eu comecei a falar, cara, olha o que Deus tá fazendo, cara. Eu recebi tanta palavra quando eu era adolescente. E quando eu comecei a entrar nesses países e tal, e aprendendo também ainda com eles, muito sobre adoração, muito sobre igreja, sobre evangelho. Pra mim foi, cara, um baita privilégio, assim. Uma escola mesmo. Uma escola. Glória a Deus. E, enfim, cara, e tem
tantos projetos que chega ainda, às vezes eu mesmo falo, cara, mano, eu não vou nem falar isso aqui, mano, acredita que eu tenho um Grammy, cara? Como que é? Grammy é tipo assim, é um prêmio latino, cara, porque eu gravei um projeto de uma pessoa super famosa, que é a Aline Barros. Sim. Olha o contexto, pra tu ver que, cara, Deus é... Mas isso precisa ser falado. Não, cara. Não, você vai ter... Não, cara, você vai ter que sair daqui com um compromisso de vir gravar de novo. Não, cara. Mas, porque assim, nós temos mais histórias aqui. Mas eu tava lembrando disso esses dias, por isso que me veio na cabeça agora. Porque o produtor, cara, ele nunca me chamou pra nenhum projeto. É um produtor grandão mesmo. E pra esse projeto ele me chamou. Só que era só pra mim... Não era pra me participar do projeto todo. Era pra me gravar algumas músicas com as minhas ideias e tal, não sei o quê. Mano, eu gravei o projeto e tal, daqui a pouco passou o ano, que é no ano seguinte sempre, né? Aí ele mandou uma mensagem, falou, cara, você ganhou um Grammy. Me passa os teus dados aí. Aí eu, o quê? Cara, e eu sou tão... eu nem corri atrás de ter o certificado, todo mundo já pega a estatueta e tal. Sim. Mas depois eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, Deus, até isso o Senhor me presenteou, né? Mas tipo, isso glorifica a Deus, né? É muito, cara. Deus, e eu lembro que quando eu precisei ir para os Estados Unidos, que eu não tinha o visto, e eu jamais pensaria que eu teria um visto para os Estados Unidos. Tem essa, né? Cara, quem nasceu num contexto pobre, meu irmão, esquece que, tipo, tu pensa que tudo vai dar errado, velho. E naquela época eu falei, não. Aí, Deus, aí já é demais, né? Pô, você já fez tanta coisa esses anos, quer me levar para os Estados Unidos, pô, não vai dar certo, não, pô. Aí, esse Grammy me ajuda tipo, a abrir portas, assim, porque aí o cara... Sim, reconhecimento. Tu monta um documento, né? Porque eu era músico, tipo assim, então os caras já pensam, pô, tu vai lá pra tu querer, né? Ou moral e tal. E aí eu falei, cara, eu tenho isso e tal, não sei o quê. Aí o cara olhou assim, tu tem um Grammy e tal? O cara falou assim, welcome. A chave era essa, pra essa situação. Pra essa situação, e eu nunca usei, tipo assim, nada de falar, grava comigo porque eu tenho um Grammy, essas paradas todas. Mas pra esse dia, esse negócio não serviu, cara. Então, foi a chave que Deus apresentou pra abrir aquela porta. Exato. Aí eu falo, cara, Deus é embaçado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então já tem um compromisso aí de vir gravar terceiro episódio. Terceiro episódio, né? Pra ter mais histórias, né? Cara, chama o Jones, pô. O Jones também. O Jones, eu já tava conversando com ele ali, ó. O Jones é empreendedor, cara. Ó, o Jones eu lembro, quando o Jones começou a cortar, ele sabe. Lá no Morro. Lá no Morro. Hoje o cara eu sou cliente do Morro, tá? Só pra avisar. Né? Então tem moral, né? Quem já começou lá, né? Tá no cliente do Morro. A carteirinha black, né? Cara, que legal, né, Fê? Legal. Eu fui muito abençoado também. Demais. Esse nível aqui, 2026. Nossa, já começou como? Caramba, que legal, cara. O tempo passou, tu vê, ó. O tempo passou. Passou muito rápido. Muito rápido e tem muita história ali pra contar ainda, Ed. Cara, tô felizão, assim, de ouvir. Agora, depois de tantos anos, né? Bater um papo, a gente se encontrou há uns meses atrás, ainda no ano passado, né? Numa situação não tão boa, né? É verdade, cara. E conversamos ali rapidamente, mas ouvir as histórias daquilo que Deus tem feito na sua vida, através da sua vida. Amém. É gratificante, edificante e fortalece a nossa fé, né? Sim. Porque quando a gente também ouve palavras, e essas palavras têm 10, 15, 20 anos, ouvindo isso a gente fala assim, Deus faz, Deus ainda faz, Ele continua no controle. Cara, obrigado pela tua presença aqui, né, no Carral, né, que a tua mensagem, a tua história aí, tudo aquilo que você partilhou aqui alcance muitas pessoas. Amém. Né, e edifique as pessoas também, em nome de Jesus. Né? Amém. Glória a Deus. E, como sempre, eu tento tirar uma lição, né, de todo episódio. Eu fiquei muito tocado pelo testemunho do Ed, quando a pastora deu aquela palavra, aquele incentivo também, né, de certa forma. E eu entendo que ela obedeceu à voz de Deus. Amém. Assim como Jeremy também. Sim. Né? E o que eu posso deixar para você que está nos assistindo, nos ouvindo, é que não negligencie o chamado de Deus para sua vida. Aquilo que Deus fala para você fazer, faça. Amém. Se você de fato tem certeza de que vem de Deus, de que é de Deus, faça. A gente costuma brincar que quando a gente acorda 3 horas da manhã,
Né? Só tem um propósito. Só tem uma coisa a fazer. Ajoelha e ora. Deus está te chamando. Total. Então não deixe de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Para finalizar, Tiago capítulo 4, verso 17 fala que se a gente sabe o que precisa ser feito e não faz, nós estamos pecando. Então não deixe de fazer aquilo que Deus coloca na sua mão. É isso. É isso. Quer deixar uma mensagem, Ed, também? Deixa uma mensagem mais. aí. Mais uma. Mais uma. Agora olha ali naquela câmera ali. Qual delas? Aqui, essa aqui. Essa aqui? Tá bom. Cara, eu acho que a gente precisa se desprender um pouco, né, dessas distrações aqui da nossa vida mesmo. Às vezes a gente tá vivendo tão corrido e estamos, às vezes, querendo que o Senhor faça tantas coisas na nossa vida, mas o Senhor tá olhando pra gente e falou, pô, mas você tá tão distraído, né, de tantas coisas. Eu não tô falando isso, né, eu falo isso também pra mim também, porque a gente vive num mundo, cara, que é muito rápido, né, tudo tem que ser rápido, tem que ser entregue rápido, tem que fazer rápido, enfim. E às vezes a gente perde, às vezes, o time, sabe, daquilo que o Senhor quer fazer. E tudo que eu contei, né, ele tem um time também de Deus. Tem um tempo que o Senhor preparou ali. Se eu tivesse, talvez, desatento em alguns momentos, eu acredito que, cara, o Senhor poderia, tipo, falar, cara, você não tá nem me vendo, né? Você não tá nem percebendo o quanto que eu quero você, o quanto que eu te amo. E o Senhor, ele quer todos nós, né? Ele ama todos nós. E ele tem algo assim especial, algo para sua vida, algo que ele vai realizar, né, de acordo com a vontade dele, com aquilo que ele tem. E com certeza você não tem dimensão, cara, porque eu não tinha nem um pouco, assim. Eu sei que o Senhor, ele faz coisas que a gente nunca vai... Não vai acreditar que realmente ele faz, mas ele faz. Amém. Glória a Deus. Então ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever, seguir as nossas redes sociais, @CarralCast. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Ed. Obrigado, Johnny. Amém. Obrigado, Felipe. Voltamos na próxima semana. Deus abençoe. Até mais. É nóis. É nóis.